Outra coisa que mandaram também como uma das maiores invenções da humanidade são os contraceptivos. Porque o contraceptivo, eu acho, ó, pô... Os métodos contraceptivos. No geral. Que eu acho que foi uma grande invenção mesmo. E o cara foi bem nesse começo. Ó, os contraceptivos. E aí a justificativa, ele deu uma deslizada. Que foi porque o contraceptivo evita que o mundo fique ainda mais cheio de gente arrombada. Eu não acho que ele foi mal, não. Ele tá certo, ele tá certo. Mas ele podia ter seguido a linha da... Sabe, ter parado no contraceptivo, né? Já daria pra entender. Não, mas ele podia, mas se ele fizesse, ele não era nosso público. E aí eu fui pesquisar quais foram os primeiros métodos contraceptivos, né? Porque existiram vários tipos de métodos. Acho que o primeiro foi, né, tirar, né, gozar fora. Mas acho não que esse funciona tão bem também, não, né? Aí nós vamos discutir a eficácia do método. Então mas tá. em termos de existência, se pá, foi esse o primeiro, tá ligado? Aí alguns falaram que... eu fui pesquisar no chat GPT, né? Métodos de barreira. Os egípcios usavam coroas de animais e tecidos para dificultar a entrada. Então você colocava ali uma pele de animal dentro da mulher... E aí, quando você... Botava uma rolha no útero, é isso? É praticamente isso. Colocava um pedaço de bicho morto e aí depois era só tirar o bicho morto de lá de dentro. Outra era a lavagem, que terminava lá, vinha o cara com a VAP lá dentro da mulher e limpava. Caralho. E aí, antes de Cristo, eram métodos com ervas. Porque eles sabiam que a semente da cenoura selvagem era tipo capaz abortiva. de prevenir a gravidez. Prevenia. Então a pessoa consumia ali Até hoje, a gente. semente da cenoura selvagem e assim, eu não sabia, cara. Não, é assim, essa questão de ervas abortivas e tal, né? É uma coisa até bem conhecida hoje em dia. Acho que até a canela, se não me engano, é abortiva. A canela falam que é. Mas aí não é anticonceptivo, né? Mas assim, eu acho que... Pós-concepção, né? Não, aqui falou de método contraceptivo. Então você deve tomar antes, já deve dar uma bagunçada no seu organismo assim. Mas eu acho que o primeiro método anticonceptivo 100% eficiente foi o sexo anal. Sim, muito eficiente. 100%. Eu acho também. Não, se bem que não teve uma menina que teve um bagulho agora assim, que ela engravidou num boquete? Não sei. Teve um pessoal da ciência comentou esse vídeo semana passada, semana retrasada, de uma menina que ela mamou um cara e tomou uma facada na barriga no mesmo dia. Ah, eu vi isso aí, cara. E ela teve um azar máximo e uma coisa interferiu na outra e ela engravidou. Um azar pra ela. O espermatozoide foi o mais sortudo do mundo, porque ele se perdeu e falou, cara, não era pra eu estar aqui. Não, esse moleque, mano... E aí ele viu uma entrada e falou, vou entrar por ali. Provavelmente, se essa criança nascer, se ela manter a gravidez, eu não sei como é que vai ser e tal, ele tá destinado a grandes coisas. Vai ser um explorador. Ou ele vai ser, tipo assim, o anticristo, tá ligado? Ou ele vai ser Cristo, tá ligado? Ele vai ser um bagulho, tipo assim, muito um plano pro outro, porque ele precisava vir na Terra. Ele arrumou um jeito, tá ligado? Esse cara, a probabilidade dele existir é nula, entendeu? E ele conseguiu. Porque não é diferente da gente, mas era nula a possibilidade. Isso se ele vier, né? Não soubermos. Se não derem canela pra mãe dele. Porque às vezes ela não queria, ela preferia tomar outra facada. Come entendeu? um curau, né? Com canela. Pra tomar uma facada. Outra facada pro cara tomar uma facada pra não passar por isso. Tomar na cor. Entendeu? Aí tem outro dispositivo que chama Pessário, que é um dispositivo redondo feito de borracha ou silicone, que era usado na Roma Antiga para bloquear o colo do útero. Aí sim era a rolha. Era uma rolha de borracha que eles enfiavam lá e... Não era tão mais fácil colocar... Todos os métodos criados por homens, né? Obviamente. Exatamente, não era mais fácil colocar alguma coisa... Porque tudo vamos enfiar algo extremamente desagradável na sua vagina. Outra pessoa, né? Em vez de colocar uma coisa na ponta do... Pois é. Aí depois o primeiro falou, firmeza, eu vou meter o meu pau na tripa de um carneiro agora, pra mudar. Que acho que foi a primeira camisinha foi isso, né? Tripa de intestino de animais. Provavelmente foi isso. Ou algum homem mais sensato falando, mano, é mais fácil comer meu amigo. Voltamos ao sexo anal como método anticonceptivo e que acontecia muito nas guerras, né? Na Grécia Antiga acontecia muito, na Roma Antiga. Não só nas guerras, né, bem? Aconteceu na vida inteira. Na vida inteira, na festa tá aí como um expoente né, da atualidade. E você falou de épocas aí, por exemplo, que não tinha viado nessa época. Não existia. Não, aí todo mundo só comia todo mundo e era isso. E era isso, cara. O mundo era tão mais feliz. Vida era o nome.
É. Sabe uma parada que eu tava pensando, assim, que eu me cheguei numa revolta até, porque assim, eu acho a pizza uma invenção fora, tá ligado? Porque, e a brasileira, mais do que nunca, assim, a reinvenção da pizza no Brasil, ela... A gente até discutiu isso em um episódio que tá pra vir ainda, né? Sobre brasilidades, coisas do Brasil. Mas a pizza brasileira, ela tem essa parada, né? De ser, do que a pizza brasileira pode ser? Tudo. O céu é o limite, né? É. E aí a gente criou, aqui no Brasil, o pastel. Porque o pastel é uma criação brasileira que veio, né, junto com a galera da Ásia. Só que, tipo assim, apesar de ter coisas parecidas na Ásia, o pastel mesmo não. Então, eles criaram aqui uma versão que é nacional. E aí tem o pastel de pizza, que já é uma reinvenção. Que eu acho uma sacanagem. Você acha? Eu acho que não faz o menor sentido. Por quê, cara? Você gosta de pastel de frango catupiry? Não muito. Qual que é o pastel que você mais gosta? De calabresa com queijo. O pastel de calabresa com queijo, ele não é o pastel de pizza de calabresa com queijo? Não, porque pra mim a pizza de calabresa não pode queijo. Entendeu? Você tá sendo purista, você entendeu o que eu quis dizer? O resto do Brasil tá completamente errado. Não, tudo bem, eu não vou nem discutir isso. Mas, não, a de sabor, pizza é de pizza. não existe sabor pizza, mano. Cara, isso aí é uma questão que eu vou discordar de você, porque recentemente eu fiquei muito magoado com outro alimento que deixou de lado o sabor pizza. Não existe mais torcida sabor pizza, que era aquele do pacotinho vermelhinho, que tinha um gosto de pizza. Não existe mais o sabor pizza. Então, assim, aos poucos a gente tá perdendo uma das nossas maiores qualidades, que é o alimento aleatório sabor pizza. Não, tudo bem. Eu acho que esse é o único alimento que existe sabor pizza. Tipo, não faz sentido sabor pizza num pastel. Pastel sabor pizza, torcida sabor pizza. Mas o pastel de frango catupiry... social sabor pizza. O pastel de frango catupiry, ele é o mesmo sabor da pizza de frango catupiry. Por que o pastel de frango catupiry não é pastel de pizza? Porque o pastel de frango catupiry veio antes da pizza de frango catupiry. De onde você tirou isso? Porque os japoneses aqui, quando eles vieram, os orientais eles não fizeram de frango catupiry. Os italianos. Não, o catupiry foi inventado ontem, Mas eles chegaram primeiro. Então aí eles chegaram aqui, os brasileiros falaram, põe frango catupiry nessa porra aí. Mas depois aí chegaram os italianos, eles falaram, põe frango catupiry nessa porra aí também, entendeu? Os orientais chegaram primeiro que os italianos aqui, eu espero. Senão eu vou estar falando uma não sei, eu sei que tem a questão né? da pizza portuguesa que foi feita pelos portugueses, né? Pelos padeiros portugueses, que os italianos assavam as pizzas no forno dos padeiros portugueses, né? Aí os padeiros portugueses falaram, então vou fazer uma pizza com tudo que tem na padaria. Então não sei se isso é uma época assim, de padeiro português, já era uma época de Brasil antigo, né? De Brasil com Guaraná com rolha.